Muitos empreendedores trabalham pra caramba, vendem bem, mas sentem que o dinheiro desaparece. Nesse vídeo eu vou te explicar onde está o erro e te dar caminhos para a solução. Eu sou Angelita, fundadora da Bluebox, e nós somos especialistas em gestão financeira para pequenas e médias empresas. Aqui você vai aprender de forma simples e prática como organizar o seu financeiro e fazer a sua empresa crescer de maneira sólida e de forma sustentável. E hoje nós vamos desvendar o mistério por trás das empresas que faturam bem, mas não têm dinheiro. E para começar o nosso papo, a primeira coisa que você precisa ter clareza é a diferença entre faturamento, lucro e caixa. De forma bem simples, faturamento é o quanto você vende, lucro é o resultado da operação e caixa é a diferença entre o que você recebeu e o que você pagou. Vem comigo no exemplo. Trouxe o exemplo para vocês da empresa XPTO Limitada, a qual teve o faturamento de R$100 mil em fevereiro. Isso significa dizer que ela vendeu R$100 mil em fevereiro. Para atender esses clientes, ela precisou comprar dos seus fornecedores e essa compra teve o valor de R$50 mil. Tiveram também despesas fixas no valor de R$20 mil. Então aqui embaixo eu vou mostrar para vocês a diferença entre o lucro e entre o caixa. Quando a gente fala em lucro, a gente está falando de competência, que é quando de fato aconteceram as compras e as vendas da empresa. Então a gente já sabe que em fevereiro a empresa vendeu R$100 mil. Comprou 50 mil dos seus fornecedores e teve 20 mil de despesas fixas, tendo então um lucro de 30 mil reais nessa operação do mês de fevereiro. Quando a gente fala de caixa, nós estamos falando de quando o dinheiro entrou e quando o dinheiro saiu. Então vamos imaginar que esse mês de fevereiro as vendas estavam muito ruins e o time comercial, junto com o financeiro, decidiu parcelar as compras, ou as vendas para os clientes em 2 vezes. Então, nesse mês de fevereiro, eles receberam apenas 50 mil reais das vendas. O fornecedor, em contrapartida, não foi tão bonzinho e não aceitou fazer a compra parcelada para a empresa e ela precisou pagar os 50 mil todo em fevereiro. E tivemos aí os mesmos 20 mil de despesas fixas. Ou seja, a variação de caixa ficou negativa nesse mês de fevereiro. Ou seja, eles tiveram um lucro de 30 mil reais da operação, porém em caixa faltou 20 mil devido à condição de pagamento diferenciada que eles ofertaram para o seu cliente. Então aqui a gente tem algumas hipóteses. Ou a empresa tem uma reserva e vai usar essa reserva para cobrir esse 20 mil negativo, ou ela vai precisar recorrer aí a empréstimo, ou então ela vai tentar negociar algum desses dois valores aqui, com o seu fornecedor e com as suas despesas gerais para ver se esse caixa fica positivo. Não existe caixa negativo, então aqui a empresa vai ter que tomar alguma ação para resolver. Mas aqui fica muito clara a diferença entre você ter lucro e não ter caixa, e o contrário também pode acontecer, você ter valores em caixa e não ter lucro, isso é muito comum. Isso quer dizer que ter lucro não necessariamente significa ter dinheiro. Então você precisa tomar cuidado com a diferença entre vender e receber. Muita empresa se concentra só na venda e esquece do recebimento. E o que mantém uma empresa em pé é o caixa e não o lucro. E eu imagino que você já deve ter ouvido falar de empresas que passam anos no prejuízo e mesmo assim seguem as suas operações normalmente. Isso acontece porque elas têm caixa, geralmente vindo de investidores que apostam no crescimento dessas empresas e no aumento do valor de mercado. Obviamente, lucro também vai ser importante no médio e longo prazo. Agora, se você não é nenhuma dessas empresas, eu sugiro fortemente que você fique de olho nesse ciclo financeiro e acompanhe de pertinho o fluxo de caixa. E cá entre nós, para o pequeno empresário, vender é muito bom, mas receber é melhor ainda. Agora, se você está vendendo bem com um prazo de recebimento adequado, o que pode estar acontecendo é que o seu preço de venda está calculado de maneira incorreta. Espero que não seja o seu caso, mas tem muito empresário por aí que anda precificando olhando apenas para o coleguinha, olhando só para o concorrente. E isso é um baita de um problema, porque desconsidera todos os custos e despesas que estão envolvidos na tua operação. E a consequência pode estar sendo uma margem de lucro negativa.
Empresas podem vender o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço e ter gastos totalmente diferentes. Então, antes de você olhar a concorrência, olha para dentro de casa, olha teu processo operacional e os teus gastos, calcula isso muito bem, porque os números não mentem. E o pulo do gato aqui é se diferenciar, porque não tem coisa mais difícil ultimamente do que brigar por preço. Então você precisa achar o teu diferencial competitivo. Outra possibilidade que tem relação com o que eu acabei de falar é a empresa estar com custos e despesas muito elevados. E aí não adianta vender, porque quanto mais você vende, pior fica a situação. Por isso, mapear muito bem todos os custos, todas as despesas é fundamental. E é desse mapeamento que vai sair o diagnóstico e esse diagnóstico vai te apontar onde está o furo. E podem ter vários vilões, né? Custos com insumo e matéria-prima elevado, folha de pagamento alta, despesa financeira ou o próprio sócio saqueando a empresa, né? Entre outros motivos. E assim que você identificar onde está o maior desvio, você vai buscar a causa. A consequência é uma folha de pagamento muito alta, por exemplo. Você vai investigar a causa e aí pode encontrar uma equipe desengajada, sistema falho, processo ruim, um manual, o que gera uma baixa produtividade e vai exigir com que você tenha mais pessoas e uma folha mais alta. Então, um resumão aqui para você. Primeiro, fique de olho no ciclo financeiro e no fluxo de caixa. Segundo, preste atenção na precificação. Terceiro, mapeie seus custos e despesas. E para fechar, a dica final é: faça um bom controle financeiro, porque ele vai ser a sua bússola e vai te dar clareza sobre o que você precisa calibrar na tua gestão. Esse foi o vídeo de hoje, primeiríssimo aqui no nosso canal. Se você gostou, já se inscreve, ativa o sininho e fica ligado porque toda segunda-feira tem conteúdo novo por aqui. Agora conta pra mim nos comentários qual tem sido o teu maior desafio em relação às finanças. Até o próximo vídeo.